בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין לאט ננבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Estávamos estudando sobre como que é quando a pessoa usa Klipat Noga para algo que não deve. Falamos qual a diferença entre Isur e Eter, proibido e permitido. Isur quer dizer amarrado no lado da Tumá, no lado da impureza, e Eter é algo que está desamarrado, quer dizer, você consegue elevar. Então falamos também que uma coisa que é permitida, você tem como elevar ela. Uma coisa que é 100% proibida, não tem elevação. Hoje eu acho que a gente vai tocar num tema bem importante e talvez polêmico também, que é as punições por coisas que às vezes a gente nem julgaria serem tão erradas. E vamos entender o que realmente é uma punição. Então, o Tani diz o seguinte: Ach mikol makom. Quem está acompanhando no hebraico, é página... Que página que eu falei? 47. Isso, não é? A gente já começou o capítulo. Sexta linha do português. Sexta linha de cima para baixo. Isso, primeira coluna. Falamos o seguinte, que quando a pessoa ela faz um mau uso de algo que é permitido, por exemplo, ele come pelo seu bel prazer, a energia vital que está dentro daquela comida vai para tomar, vai para a impureza, mas ele consegue fazer tchuvá, se arrepender e elevar aquilo de novo, porque uma vez que é algo permitido, ele tem como ser resgatado. Então, se ele comeu uma comida kasher para o seu prazer, mas depois ele fez tchuvá, ele usou aquela energia para estudar a Torá, ele conseguiu resgatar a energia, mas somente a energia. Aquela comida, enquanto ele comeu pelo seu prazer, ela se tornou parte do corpo dele. Aquela parte do corpo dele foi formada por algo que não era voltado a Deus. Entendam, existe o que é voltado a Deus e o que não é. Ponto final. Tem coisas que descem para o que não é e a gente resgata, tem coisas que não, mas sim, a vida de uma pessoa deve ser voltada a Deus. Então ele diz o seguinte: antes dele fazer tchuvá, antes dele se, por assim dizer, se arrepender, aquela energia está na Sitra Achara e na Klipá, está no lado negativo. Vegama Harkach, e mesmo depois que ele fez tchuvá, digamos que ele percebeu que ele deveria ter sido mais elevado e ele não foi, e ele fez tchuvá, mesmo assim fica uma marca no seu corpo. Por quê? Porque aquilo foi feito para o seu prazer, e é algo físico. Então o corpo ele fica com um pouquinho daquilo. Uma vez que toda comida e bebida se tornam parte da sua carne e sangue. Então aquela porçãozinha tem uma energia, não tem uma energia, mas foi utilizado, foi formado de uma forma não apropriada. E por isso, é que nem a gente falou, quando alguém, Deus nos livre, tem uma relação proibida, e o filho nasce, ele é o quê? Um mamzer, um bastardo. Não adianta ele fazer tchuvá, ele tem que fazer tchuvá, já falamos Mashiach, ou ele fazer a tchuvá do profundo do seu coração, mas na prática, Tachles, uma das melhores palavras que tem no hebraico Yiddish, Tachles, tem um baby lá, tem que pagar pensão, tem que cuidar do menino. Ele existe, ele é físico. A mesma coisa quando a pessoa come sem uma intenção apropriada. Então formou uma carne e sangue que não é voltada a Deus. E por isso, como? E por isso o corpo precisa de Hibuta Kever. Ele traduz aí, se eu não me engano, como purgatório tumular. É um sofrimento tumular para limpar e purificar dessa tumá, dessa impureza que ele recebeu através dos prazeres que ele teve nesse mundo. O que é isso? Primeiro, que o que a gente vai falar aqui é tudo baseado na Kabbalah. Então, não é muito achismo, eu acho que sofre. Não, isso é o que realmente acontece com o corpo. O que é Hibuta Kever? Então, nossos sábios comparam isso com uma pessoa que ela sujou o tapete. O que ele faz? Você pega e chacoalha. Lembra que a gente falou da lavagem da roupa? O tapete não gosta de ser chacoalhado e esfregado. Então o que acontece é, uma vez que a pessoa formou parte do seu corpo com prazer,
eu vou usar a palavra indevido, mas não é, o significado não é algo proibido, mas algo que não é voltado a Deus. Ou seja, se não é voltado a Deus, se não é voltado à revelação do divino que está lá, então é ocultação. É o que a gente já explicou das cascas. É algo que oculta a Deus. Então, uma vez que seu corpo foi formado nisso, então o corpo passa por um sofrimento no túmulo, depois que é enterrado. Que sofrimento é esse? Decomposição e etc. Que a alma sente. Por que a alma sente? A pessoa já faleceu. A verdade é que um pouquinho da alma fica no corpo. Por isso que a gente visita um túmulo. Se não tem nada da alma, não faz sentido nenhum visitar. Por que um túmulo é sagrado? Porque um pouquinho da alma permanece lá. Um fiozinho de alma. E aí é essa alma, essa parte da alma, com o corpo, que sentem a limpeza que é causada. Não é uma punição. Ributa Kever, esse sofrimento não é uma punição, é uma limpeza, é um tikkun, é um conserto para quê? Para que o corpo possa ser mais elevado. O corpo vai voltar quando você chegar. E quando o corpo voltar, a ressurreição, tem que estar limpo. Tem que aproveitar de verdade. Então passa por essa limpeza. Nós chamamos de punição, mas a verdade é que purgatório, inferno, não é uma punição. É um conserto necessário. E o que acontece? Já que a alma e corpo pecaram juntos, então o corpo poderia reclamar: peraí, eu vou sofrer no túmulo e a alma que me deu vitalidade? Então Deus junta os dois e pune. É que nem um rei, que ele tinha uma árvore de uma fruta muito rara, maravilhosa. Então ele tinha muito medo que as pessoas roubassem. Então ele quis contratar guardas para cuidarem da árvore. O problema é que ele tinha medo que os guardas roubassem também. Ele deu um jeito. Ele contratou um guarda cego, que ia cuidar através de escutar alguém aproximado. E contratou um outro guarda aleijado, que esse não vai conseguir subir na árvore. Então nenhum nem outro ia conseguir roubar e tudo bem. Até que um dia o rei foi visitar o pomar dele. E eis que não havia nenhuma fruta na árvore. Aí o rei perguntou para o guarda. O cego falou: não, cadê? O cego falou: vai triste. Eu não vejo, rei. Ele chegou para o aleijado: cadê as frutas? Sua majestade, eu não consigo subir na árvore. Ah, é? Então o rei pegou o guarda aleijado, pôs no ombro do guarda cego e castigou os dois juntos. É assim que eles roubaram. Então, um pouquinho da alma fica no corpo. Por quê? Porque o que teve de errado eles fizeram juntos. Não é só por isso que a alma fica, ela permanece para manter o corpo e etc. Então, uma vez que a pessoa ela tem aquela parte do corpo formada através de algo que não era para Deus. Lembra que eu falei daquele justo que encontraram ele perfeito só com os dedos decompostos? Aquilo teve um prazer ou fez algo que não deveria, então é punido desta forma. Entendam que o costume da Hassidut nunca é falar de punição. Se vocês pegarem qualquer mamar, discursos do Rebbe, nunca está falando de punição. O que aconteceu aqui? Por que ele traz? Ele vai trazer ainda outros 2, 3 tipos de punição. É para mostrar a importância da pessoa viver uma vida elevada. A intenção do Alter Rebbe não é por medo, assustar. Ah, não, você vai sofrer. Isso não é nosso caminho, esse é o caminho dos outros. Outras linhas põem medo e falam que tem o fogo do inferno. Não é isso. Mas, se existe uma punição para isso, ou melhor, um conserto para isso, quer dizer que eu devo viver minha vida focado em não errar nessas coisas. Ah, eu vou errar? Vou errar. Ah, eu decidi anteontem, Yom Kippur, não vou errar mais. Eu vou errar, não se preocupe, todo mundo erra. Mas pelo menos focar, uma vez que precisa consertar essas coisas, então eu não quero passar por esse conserto, então focar em viver uma vida mais elevada possível. Ninguém diz para a pessoa se tornar um anjo, mas pelo menos tentar. E aí ele diz uma vez que a pessoa teve esse prazer de Klipat Noga. Lembram que Klipat Noga é aquela que joga para os dois lados. E Shedin e Udaim, os demônios judaicos, quer dizer, ele teve uma tentação por algo que é permitido, uma carne kasher, ou um prazer kasher. Então ele deve passar pelo Ributa Kever para limpar isso. Quem não passa por isso? Ela em Ken, somente alguém que nunca teve prazer nesse mundo, como Rabbeinu Akadosh. Então a verdade é que qualquer pessoa normal vai passar por isso. É normal. É tão normal que a gente se espanta quando Deus nos livre, precisa abrir um túmulo e a gente vê que a pessoa está inteira depois de 50 anos. A gente se espanta, porque não é o nosso comum. Somente uma pessoa que nunca teve prazer nesse mundo
como Rabbeinu Akadosh. Quem era Rabbeinu Akadosh? Rabbi Yehuda Nassi, o compilador da Mishnah. Sobre ele está dito que ele nunca teve prazer. E é interessante, que é curioso isso. Por quê? Porque o Rabbeinu Akadosh está escrito que nunca faltava nada na mesa dele. Até mesmo legumes e vegetais, fora da estação deles, tinha na casa dele. Então, rabanete, que cresce numa época do ano, tinha na outra época também, de tão rico que ele era. E ainda assim, quando ele estava se preparando para falecer, se diz que ele levantou os 10 dedos para o céu e falou, e declarou que ele nunca teve proveito desse mundo, nem com um dedo pequeno. A verdade é que ele não sentia prazer, ele tinha tudo isso, ele servia a Deus com tudo isso. Ele era muito bem relacionado com Antoninus, se não me engano era o nome do César da época. Eles eram amigos desde a infância. Tem até uma história muito bonita, que era proibido o Brit Milá, circuncisão. E uma vez, quando o Rabi Yehuda nasceu, não o Rabi naquela época, o pequeno Yehuda nasceu, delataram para o governo que o Yehuda fez Brit Milá, fizeram Brit, e a pena era morte. Então, chamaram a mãe e o bebê para Roma, e no caminho ela parou numa estalagem. E na estalagem, era uma estalagem de não-judeus, e a moça romana que cuidava lá falou: por que você está chorando? Perguntou para a mãe do Yehuda. Falou que eu estou levando meu bebê, vou ver que ele tem Brit Milá, e ele vai morrer, e eu também provavelmente. Então a moça falou: não se preocupa, eu tenho o meu filho, que nasceu no mesmo dia que o teu, leva o meu, eles vão abrir e ver que não fez Brit Milá, e vai ser salvo. E assim ela fez. Então ela entregou o pequeno dela, o Yehuda, para essa mulher, e ela entregou o filho Antoninus para a mãe do Yehuda. Ela se apresentou em Roma, viram que não tinha Brit Milá, mataram o delator e depois deu tudo certo. Agora, uma vez que o Antoninus amamentou de uma mulher tão justa, que era a mãe de Rabi Yehuda, então isso trouxe mérito para ele, ele chegou a ser o César. E ele tinha uma relação muito, muito próxima. Várias histórias de conversas deles. Então ambos eram extremamente ricos. E ainda assim Rabi Yehuda falava que ele nunca teve prazer, porque a verdade é que ele nunca sentiu gosto de nada. Como a gente já falou de outros tzadikim. Então alguém que realmente vive assim, ele não passa pelo Chibut HaKever, ele não passa por esse sofrimento, porque o corpo dele é 100% elevado. E por que o Rebbe aqui ele não fala como o Rabi Yehuda Nassi? Ele fala Rabbeinu Akadosh, o nosso Rabino Sagrado. Rabbeinu nosso quer dizer que isso é compatível com cada um, tem uma relação com cada um. É verdade que até hoje eu não vivi assim, e é verdade que a partir de hoje eu também não vou conseguir viver 100% assim, mas ainda assim, se quando eu comer e tiver prazer, ainda assim eu fizer isso em nome dos céus, Leshem Shamayim, então eu alcanço esse nível. O Rabi Yehuda ele não tinha nem prazer. Nós sim podemos ter prazer, mas ainda assim, se eu tenho prazer, mas é Leshem Shamayim, então considera como se eu nunca tivesse tido prazer, pelo menos nessas coisas que eu fizer. Então agora a gente viu algo físico, a comida. Quando a pessoa come algo que precisa de limpeza, isso é algo permitido, ele passa pelo Chibut HaKever, mesmo que depois ele usou a força daquilo para estudar a Torá, mas na hora da comida o foco era 100% prazer, ele passa pelo Chibut HaKever. Agora, qual é o problema de sentir prazer em comer um churros? o prazer no Shabbat é uma mitzvah. Não é isso. Qual é o problema? É quando a pessoa... Por quê? Porque uma vez... Isso é Klipat Nova. Não, dia de semana. Uma fruta... Dia de semana, porque o correto é a pessoa focar sempre em Deus. Revelar a Deus. Eu faço a bênção da Priaetz e tal, eu agradeço depois no final. Estou santificando a fruta, estou elevando... A brachá não santifica a fruta. As pessoas acham que fazer a brachá... Peço permissão para poder usar. Tudo bem, mas tudo eu estou fazendo. E aí eu não posso... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Se a pessoa pega uma fruta e come sem brachá, nada, calma. É que nem roubar. Isso que a Halachá diz. Perfeito. Por quê? Porque tudo é de Hashem. Fazer a brachá é pedir permissão. Agora, imaginem que eu chego para minha mãe e peço o carro dela emprestado. E depois eu dirijo que nem um barbeiro. Minha mãe vai falar o quê? Peraí, eu te emprestei, mas é para dirigir do jeito que eu deixo, não do jeito que você quer. A brachá é o pedir emprestado. O que Hashem quer é que um judeu ele revele dentro de tudo que ele tenha contato o Deus que está lá dentro, o divino, que é aquela faísca divina que a gente falou que tem em cada coisa.
Se eu não faço isso, aquilo não se torna menos divino, mas o lado da impureza ganha acesso àquilo. Por quê? Porque eu usei para o meu ego. Lembre-se, tudo que é ego, a gente falou isso 2 aulas atrás, tudo que é ego, tudo que é focado em mim mesmo, não é focado em Deus. Eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Eu consigo ter um prazer, em nome de Deus. Então, está muito quente, eu vou tomar uma água fresca, porque eu quero rezar melhor para Deus, ou porque eu quero estar mais alegre. Alegria também é mitzvah. Entenderam? Então, eu consigo elevar aquilo. Agora, se não, eu só tomo porque eu gosto, porque eu quero, não é por Deus. Eu tô com fome e pego uma manga e como a manga. E agradeço e peço. Mas tava gostosa, olha que coisa boa. Sim. Se você focar, você está fazendo isso Lechem Shamayim, por Deus. Obrigado, você está me dando energia para poder servi-lo melhor. Não estou falando de servi-lo, quer dizer, vir para a sinagoga e ficar rezando. Isso também. Mas servi-lo quer dizer, eu consigo trabalhar melhor. Eu estou mais feliz. Obrigado, Deus, pelo mundo maravilhoso que você me deu. E eu tenho esse acesso em tudo. E você louva a Deus por causa disso, que não é só brachá. O louvor quer dizer, você se sente conectado com Deus. Você está fazendo isso em nome de Deus. Não tem problema. Não é contraditório. Que a gente já falou algumas vezes. Está tudo no pensamento. Qual o motivo que você está comendo? Você está comendo sushi porque é atraente e você quer, e pelo teu bel prazer, saiba, come, faz brachá antes, mas não tem diferença nenhuma entre uma pessoa e um animal. Nesse quesito não tem. O animal, a vaca, ela vê o pasto verde, sente uma tentação, quer comer. O homem é a mesma coisa. Não, eu vou comer porque eu vou depois ter mais energia para ajudar outra pessoa, para trabalhar melhor, para rezar, para ser uma pessoa mais produtiva, mais feliz. Tá ótimo. Qual um dos maiores problemas que tem hoje em dia, quanto mais inteligência artificial tem tudo, que as pessoas param de servir a algo. Tudo serve a eles. E não é para isso que uma pessoa veio para o mundo. O Moshe uma vez perguntou, que isso, né? Não pode ter prazer? Não pode? Pode ter prazer. É o que ele fala exatamente aqui. A gente trouxe, o Alter Rebbe traz, o Rabi Yehuda Nassi para mostrar alguém que não teve prazer nenhum. Mas falamos, mesmo se a pessoa, ela tem prazer, mas ele consegue focar em Deus. Focar em Deus não quer dizer não ter prazer. Quer dizer ter o prazer por um propósito maior. Como a gente fala em relação entre marido e mulher. Se o homem, ele está tão focado em Deus, que ele não dá prazer nenhum para a esposa dele, hein? Isso aqui é uma proibição. É uma pecado. Não, mas só estou pensando em Deus. Não. Tua esposa tem o prazer pensando em Deus. Pensando que é uma mitzvah. Você está cumprindo uma mitzvah da Torá. Porque é uma mitzvah da Torá. É uma das obrigações que o marido tem com a esposa. Então o que acontece? Você não está deixando de ter prazer. Mas isso é elevado, é um prazer elevado. Quando você come, por que a gente fala sempre de tcholet no Shabbat? Porque no Shabbat existe a mitzvah especial de ter prazer. Não quer dizer que a pessoa precisa caprichar nisso demais e se desbaldar, porque peraí, né? Dizem que nos mundos mais abstratos é que nem uma vaca vestida de capota comendo no Shabbat. Calma também. Então tem que ter prazer. Na verdade, as pessoas poderem estar alinhadas a essa situação, sempre estar focada em Deus, ela praticamente ela precisa conviver com isso naturalmente. Ela vai ter gratidão por tudo, sentar numa mesa, ela vai agradecer a Deus. Depois da sua questão dela, tem um livro aqui que chama Você Pode e Deve Viver Bem. Conhece? Nesse livro, o autor, ele escreve que a pessoa deve viver com gratidão. Sim. Moshe que escreveu esse livro. Tem aqui. Entendeu? A pessoa, sim, é verdade. É difícil no começo, depois a pessoa se acostuma. Ela vai estar alinhada sempre ela vai estar com esse espírito, esse fome. Sim. Sim, esse é o objetivo, a pessoa viver feliz e conectada. Entendam que ser sagrado, ser um Benoni, não é contramão de ser feliz. Não é isso. É saber ser feliz de verdade, independente da situação, independente do que está comendo. Isso é um nível mais elevado, mas alcançável. É alcançável. Agora, nós falamos da comida. Ele vai para um outro nível, ele vai para o nível da fala. E sobre falar Dvarim Betelim, palavras vãs permitidas. O que é palavra vã permitida? Você fala de qualquer
assunto que não tenha realmente relevância para a vida. Minha opinião, falar de política. Não, falar de Corinthians é idolatria. Tô brincando, não torço para nenhum time. Mas hoje em dia virou idolatria, tem os ídolos do futebol, a mesma coisa. Mas ficar falando de política. Tachles, entre nós não somos políticos. Tem que saber em quem votar antes das eleições. Mas ficar, sabe, ficando mexiga em cada notícia que sai. Isso é Dvarim Betelim. São palavras vãs, à toa, que não levam a nada. Então o que acontece? Por exemplo, quem pode falar Dvarim Betelim? Palavras vãs permitidas. Alguém que é um amaretz, ele é ignorante. Pega uma pessoa que nunca viu Torá, nunca viu nada, tá? Isso tem vários níveis. Você fala pra ele, você tem que estudar a Torá o dia inteiro. Ele vai olhar, bicho mexiga, eu estudar? Nunca estudei nada. E aí ele fica batendo papo, política, tá bom. Ele não tem essa capacidade de estudar, então a alma dele vai ter que ser limpa disso que ele fez. Que ele falou coisas permitidas. Estamos falando de política, não estamos falando de baixaria, palavrão, nada disso. Idolatria. Estamos falando de coisas permitidas. Ele é culpado disso? Ele não teve acesso ao estudo, à educação judaica. Nenhum. Ele é culpado? Não é culpado. Não quer dizer que ele não tem que passar por uma purificação. A minha camisa com certeza não é culpada da amora que caiu, mas eu vou ter que esfregar ela. Entendeu? Então o que acontece? A alma, ela recebe uma impureza, daquela klipat noga que a gente falou, tá? Que é aquela que joga pra cá e pra lá. Na comida ele fala do corpo, agora ele fala da alma, porque a fala não afeta o corpo. A fala afeta muito a alma. A alma é muito afetada pela fala, por isso devemos cuidar muito do que a gente fala. Então já... Mas ele é culpado, ele não é culpado porque ele não teve... Mas ele teve durante toda a vida um negócio chamado livre-arbítrio. E se ele não escolheu? Se ele é um amaretz, a tradução literal é povo da terra. Uma pessoa que não teve acesso a isso. Não teve livre-arbítrio. Ele não tem livre-arbítrio. Não tem. Eu tenho livre-arbítrio de pegar e voar um avião? Agora, instantinho, eu tenho esse livre-arbítrio? Não, eu não sei pilotar. Não tenho chave do avião, não sei nem ligar o motor. Mas aí é que tá. Não é. Nada é que nem acender a luz, né? Vai lá e aperta o interruptor. Mas você pode ir amanhã se inscrever no curso de aviação. Você tem esse livre-arbítrio para ao longo da sua vida. Não, eu peguei um exemplo que você deu, mas que tudo na vida é uma escolha. Você escolhe. Não, mas o nível inferior, eu tô falando de uma pessoa que nem sabe que tem Torá. Não é. Mas sim, uma vez que a pessoa tem um pouquinho mais de Torá. Exato. Mas é interessante, os comentaristas do Tânia falam que uma pessoa que não sabe estudar, ela deveria ficar falando o nome das parashot, por exemplo. Falando Teilim. Quanto mais acesso ao conhecimento, dizem que a ignorância é uma bênção. Por quê? Porque a pessoa não sabe e não é culpada de nada. Agora que eu sei que eu tenho que cuidar mais da minha fala, sim, preciso me elevar um pouco mais. Então, eu quero ficar falando de política? Não, eu vou pegar, né, um livro de Torá, vou fazer um comentário de algo positivo, eu vou encontrar uma pessoa na rua. Eu posso falar do calor ou da chuva, eu posso falar, você sabe que tem Deus no mundo, você sabe, parece fanatismo, mas não é. O nosso trabalho é melhorar o mundo. É para isso que o ser humano veio, é para isso que a gente está aqui no mundo. A criação do mundo inteira é para que nós possamos transformar o mundo. Então sim, uma pessoa que ele não tem cultura, ele fala coisas vãs, não proibidas, mas vãs, então ele vai ter que consertar a alma dele nisso. E numa próxima vida, quem sabe, Deus manda a alma num lugar de mais conhecimento. Isso a gente já não tem como entrar nos planos do divino. Por que é assim ou diferente? A gente fala como castigo, mas é limpeza o que acontece. Sujou, limpou. Mas esse é o caso que não tem culpa de nada. Mas é que tá. Esse realmente não sabe. É que tá. Não é punição. Não é castigo. Não, mas se eu chamo de punição, então é errado. Como eu vou punir alguém que nunca soube? Não é punição, a alma passou por isso, ela vai ter que ser limpa. Mas é engraçado. Por isso que essa missão que a gente tem, principalmente em Chabad, hoje em dia outros também assumiram, mas de divulgar mais Torá, ir atrás, por quê? Para despertar essas almas, para trazê-las de volta. Mas sempre tem que ter muito cuidado, porque não adianta ir na Guiana Francesa, por exemplo, ensinar tudo de Shabbat para uma pessoa que não vai ter como cumprir depois.
Porque agora ele se torna culpável. É interessante que no Rambam, no Maimônides, sobre as halachot, as leis de Yom Kippur, ele fala que ninguém deve comer a partir de tal horário, mas se tem mulheres que comem, não é para proibir. E não é para pôr policiais, guardas para verem que ninguém está comendo, porque senão elas vão comer de propósito, vão comer do mesmo jeito. Eu não lembro exatamente o que ele estava falando, mas é assim, às vezes tem que tomar cuidado para a pessoa não... Ela era inocente e agora ela vai continuar pecando, mas agora é culpada. Entendeu? Então se toma esse tipo de cuidado. Mas sim, a gente tenta resgatar todo mundo, para que a pessoa passe por menos limpeza, menos processos possíveis. Mas não quer dizer que ninguém vai passar. Ah, eu só estudei Tânia agora com 30 anos. E os meus 30... Vai limpar. Por isso que as pessoas temem muito o inferno. Eu não tenho medo nenhum. Primeiro porque eu já sei que vou passar por lá. Sou um ser humano normal. Segundo porque é a chance que a Hashem me dá de realmente ter uma vida eterna boa, agradável. É como se diz, eu prefiro o purgatório de um Hassid do que o paraíso de um Misnagid. O Misnagid é quem é outro estilo de judaísmo 100% kasher, mas que foca muito no paraíso, vou direto para o paraíso. Não, eu prefiro passar pelo purgatório, me limpar e depois aproveitar melhor o paraíso. Ok? Então, o que acontece? De novo, lembrando, uma vez que a pessoa está usando energia divina para algo que não é o correto, então ele pega essa impureza que usufrui dessa energia e fica na alma dele. E como que é a limpeza da alma? A gente já falou do corpo, que é o Ributa Kever, é o sofrimento tumular. Qual é a limpeza da alma? É o Kafakela, como consta no Zohar, na Parashat Beshalach, página 59. O que é esse Kafakela? Tem um esporte dos Incas, Maias, eu não lembro direito, mas é que eles tinham um bastão e aqui meio curvo, como se fosse uma colher. Ele jogava a bolinha de um para o outro, é bem rápido, é bem violento. Eu não lembro quem que jogava isso. Não é um esporte comum hoje em dia, mas quando eu estudei eu lembrei exatamente disso. O Kafakela, Kaf quer dizer colher. Kafakela é um bastão, Sim, que tem uma funda. Cricket, pode ser isso. Mas tinha um que era bom. E aí o que acontece? Fica um anjo de um lado do mundo, outro anjo do outro, e ficam jogando a alma de um lado para o outro. Esse sofrimento é o sofrimento que limpa dessas impurezas. Que nem a máquina de lavar girando. Peraí, desde quando anjos jogam cricket ou ping-pong? O que está acontecendo? Você consegue imaginar agora em volta do mundo um monte de almas de pessoas correndo, jogadas de um lado para o outro? A explicação é a seguinte: a gente não está falando, claro, de uma forma física. O que acontece é que a alma ela vai lá para cima e ela vê o esplendor divino. E aí, imediatamente ela é jogada para baixo, para o mundo terreno, não para ressuscitar, não para reencarnar, mas sim para o prazer dela. Mostram para ela o prazer que ela teve. E aí a alma, como ela teve muitos prazeres, então ela é conectada com o físico também. Ela começa a sentir saudades desse prazer, mas ao mesmo tempo, já que ela viu a divindade, então a alma, ela sente vergonha daquele prazer. Por quê? Porque a alma, sabendo da verdade de Deus, vê que o prazer é uma tolice. É que nem, imaginem, eu pegar, ficar sentado aqui na sinagoga, não tem ninguém, e eu fico brincando com, sei lá, um leguinho, vai. Que Lego tem adulto que brinca também. Eu fico brincando e alguém filma. E depois, numa convenção de rabinos, botam no telão eu sentado na sinagoga cantando, brincando. O que eu vou sentir naquela hora? Uma vergonha? Não dos outros. claro. De mim mesmo. Poxa, eu era maior do que isso. Então o que acontece com a alma é que ela sente um turbilhão de sentimentos. É uma bagunça, porque por um lado ela sabe da verdade, por outro ela tem saudades do prazer físico. Então isso quer dizer ser jogada de um lado para o outro, porque sentiu saudades, agora vai lá para cima, sente a vergonha do que fez, e isso vai limpando. O que é tshuva? O que é a pessoa se arrepender de verdade? Ela conseguir tirar, extirpar dela o prazer que ela teve num pecado. Quando a pessoa peca, ele tem um prazer. Se depois do arrependimento que ele faz, mesmo sozinho, entre quatro paredes, ele sente a vergonha do que ele fez, ele consegue tirar aquele prazer não valia a pena. Imaginem alguém que vai nadar
E aí o salva-vidas fala, pelo amor de Deus, um nada aí é perigoso. E o pessoal fala, não, eu consigo. Ele nada, ele tem prazer, ele vai indo mais profundo no mar, de repente vê uma onda enorme, que ele não tem como controlar. O que ele pensa naquela hora? Oh, eu não sei, Nebach, Schoiter, bobo, o que eu fui fazer? Esse arrependimento instantâneo dele anula todo o prazer que ele teve antes. Todo o prazer que ele teve, que o guarda, o salva-vidas falou, não nade! E ele foi e nadou, ele teve prazer, o arrependimento acaba com aquilo. Então é isso que acontece com a alma quando ela vê a tolice que foi. Não estamos falando de proibido. Quando ela vê a tolice que foi, ela se envolver com aquilo, então ela se arrepende. Ela fala, poxa, tá bom. E ela consegue limpar isso. Fala, Michel. Não seria então melhor, claro, que isso fosse no terreno, fisicamente, as pessoas pudessem se arrepender. Precisa falecer e para a alma ser jogada para baixo. Moixalé. Eu queria que você lesse aqui a próxima comentário. Se ele fizer tchuvá de verdade aqui nesse mundo, sim, ele não vai passar por isso. Não vai passar por isso. Como o Alter Rebbe traz, no Yom Yom vai trazendo, que se a pessoa, por exemplo, se a pessoa se ocupa com o estudo da Torá durante o dia, ele limpa isso. Entendeu? Se ele anda na rua, ele sabe 3 teilim de cor. Esmola da vida, quase todo mundo sabe. Ele recita isso andando na rua, ele está limpando, pronto. Dá para fazer isso aqui. Só que nem todo mundo faz. Nem todo mundo, acho que a maioria não faz. Tudo. Bom, Mas também ele vai limpar. o Shema Israel que vai vir. O Shema Israel limpa sêmen em vão, é outra coisa. E ó, Faz aqui na terra. faz lá depois. Isso É melhor fazer aqui. É melhor fazer aqui. Dói menos. É melhor fazer. Sim. Mas é isso mesmo. Se a pessoa estuda bastante Torá, ele consegue limpar isso. Mas não pode ter prazer no estudo da Torá. Pode. Não pode. É um prazer permitido. De novo, um marido e mulher terem prazer juntos, que é a coisa mais animalesca que tem, é mitzvah. Eu trago isso porque aqui pode. E prazer em ter. Não, ele não pode se orgulhar de ter estudado. Orgulhar é outra coisa. Opa, que a gente está fazendo uma salada aqui. Traz o champignon e o milho que o resto já está na mesa. Ele não pode ter, é isso. Não entendi. Vamos lá. Mas, Cuidado. a gente está falando até agora de palavras permitidas para uma Maaretz, para um ignorante. Cada um tem o seu nível de considerar se é ou não é. Mas, palavras permitidas. Mas, palavras proibidas, como leitzanut, palhaçada. Não, no primeiro capítulo a gente falou da leitzanut também. Da frivolidade. A gente falou que era de klipat noga, essa que joga para os dois lados. Agora ele fala que é algo 100% proibido. Então, claro, a gente está falando de 2 tipos. Leitzanut permitida, frivolidade permitida. Frivolidade, né, que ele traduz aí. Lepshol, como que está traduzido leitzanut? Caçoar? Leitzanut, zombaria. Zombaria. Então tem a zombaria permitida, tem a zombaria sagrada, que a gente já falou, que é uma piada antes de estudar a Torá para abrir a mente. Tem a que é mezzo, você me conta uma piada que eu pego e uso depois um choro, escolhe, relevamos ela. E tem aquela que não, né? Alguém zombar do outro, lachonará, maledicência, que é 100% proibido. Ele diz, zombaria e lachonará, que são das 3 klipot 100% proibidas. Aí esse cafaquela, essa colher, essa jogada dele de um lado para o outro, não adianta. Por quê? Porque agora a gente não está falando de algo facilmente limpável. Certo? A primeira impureza que era permitida estava superficial na alma. Então jogou para cá, jogou para lá, caiu. Que nem o pó cai do tapete. Agora a gente está falando de algo que é 100% proibido. Aí para tirar isso ele tem que ir para o inferno. Aí ele vai para o purgatório. Aí não tem escapatória. Por quê? Porque lá a coisa pega mesmo. Lá limpa. Aqui a gente não está falando de uma mancha superficial. A gente está falando de um melanoma. Uma coisa que está impregnado mesmo. Aí ele tem que passar pelo inferninho. Interessante que... Não, tem chuvá. A gente está falando depois que a pessoa faleceu.
Se ele não fez chuva antes. Por isso que a pessoa, um dia antes da sua morte, deve fazer chuva. Ah, ninguém sabe quando vai morrer, então faz chuva todo dia. Um dia acerta. Deus nos livre. Não, tem que fazer todo dia. Por quê? Porque você não sabe quando é o último, então tem que fazer. Mas aí é que tá. Se a pessoa faz chuva de verdade, ele chega em cima da cena, chega limpo. Na maioria, vamos lembrar, o corpo, aquele negócio do corpo sofrer no túmulo, a chuva não vai limpar. Porque é o corpo que teve, não é só o teu sentimento. O corpo foi feito daquilo. Mas tá bom, é uma limpeza. Tudo é midá keneged midá. Midá keneged midá quer dizer que Deus paga na mesma moeda. A pessoa fez uma coisa, a limpeza dela vai ser de acordo com aquilo. Deus não é um Deus que quer punir. É limpeza. Eu não estou punindo minha roupa quando eu lavo ela. Deus não está me punindo quando Ele está me lavando. E quando a pessoa passa por essas situações. Tudo é de acordo com o comportamento da pessoa. Paraíso e purgatório, de forma geral, tem várias interpretações. Tinha uma vez um homem de Helm, o Helm. Acho que eu já contei essa uma vez. Helm era uma cidade que nem a gente conta dos portugueses. Eu tenho que pedir desculpa porque tem gente que assiste o filme em Portugal. Mas que nem a gente fala dos portugueses, os judeus falam de Helm. Eram sábios de Helm. Uma vez um homem acordou e ele não aguentava mais a vida dele. Esposa na cabeça dele. Ah, senta aqui para comer isso, faz aquilo. Galinha cacarejando pelo estreito ali inteiro. Stink. Fedia. A vaca que não parava de mugir 4 horas da manhã. Ele não aguentava mais. Ele falou, chega, eu quero ir embora, eu quero ir para o paraíso. Mas ele não ia tirar a própria vida, queria ir para o paraíso. Então ele pegou alguns livros de Kabbalah, direção para o paraíso é tal. Na bússola, não tinha bússola, ele foi andando. Ele andou 3 dias. Ele estava no meio de um deserto. Estava cansado, já era hora de dormir. Então ele pensou, como que eu vou saber o caminho amanhã? No deserto você não tem ponto de referência. Então ele pegou e deixou os sapatos dele apontados para o caminho para onde ele tinha que ir. E dormiu. No meio daquela noite, teve um vendaval, ou um animal passou e encostou nos sapatos e virou 180 graus. Ele acordou, viu a direção do sapato, falou, é pra lá que eu tenho que ir. E foi andando. 3 dias depois, ele chega no Shtetl. Mas ele chega no Shtetl do paraíso. Ele está a caminho do paraíso. Uau! Eu não sabia que o paraíso era tão parecido com minha casa. Que legal! Olha essas galinhas, que fofas, as galinhas do paraíso. Tem um pouquinho, mas são as galinhas do paraíso. E essa vaca que muge tão afinada, tão legal. Aí ele vê que as casas são iguais. Ele chega na casa dele, bate na porta e falou, não acredito, minha esposa no paraíso é igual. E ela imediatamente fala, onde você estava, seu schmeckle? Aí ela fala, olha como a minha esposa do paraíso se preocupa comigo. Senta agora para comer. Olha, ela quer que eu fique bem nutrido. Esse é o paraíso. Amechai. Paraíso, na verdade, não é tão diferente daqui. É só a gente aprender a valorizar e ver o divino que tem por trás de cada coisa. Muito bem. Que horas são? São 15. Vamos continuar mais um pouquinho. Agora, então a gente falou das pessoas que falam coisas vãs, permitidas, que passa pelo cafaquela, fala proibida, vai para o purgatório. Agora, alguém que pode se ocupar com a Torá e ele se ocupa com coisas vãs, o cafaquela não adianta também. Então a gente está falando de coisas vãs permitidas. Voltamos às permitidas, mas agora a situação mudou, porque é alguém que sabe estudar a Torá, é um sábio da Torá, mas ele se ocupa com coisas vãs, não adianta o cafaquela, e ele tem que para limpar a alma não vai adiantar, e sim os castigos, quer dizer, as punições, a palavra que ele usa, que é feita para quem faz bitul Torá. Bitul Torá é a pessoa não estudar a Torá. Uma das principais mitzvot que um judeu tem é estudar a Torá o dia inteiro. Como está escrito no Shema, Vedibarta Bam, você vai falar delas e não de outras coisas. Essa é uma mitzvah muito importante, que uma pessoa que sabe bem estudar a Torá, se espera que ele faça isso o tempo todo. Que ele estude a Torá. E se ele não estudou, ele se ocupou com coisas fúteis,
não adianta, e sim, ele vai para o purgatório de gelo, como é explicado em outro lugar. E aqui vale a pena mencionar o que é o purgatório de gelo. Todo mundo imagina o purgatório fogo. Tem dois infernos. O de gelo é pior do que o de fogo. E para que serve um e outro? Como é definido? Então, para pagar uma haverá que a pessoa fez, se a pessoa pecou, a Torá fala, não faça uma coisa, a pessoa foi e fez, ela vai para o purgatório de fogo. Por quê? Porque o fogo é associado à quentura do momento que a pessoa teve quando ele pecou. Eu pequei porque eu estava no pecado, eu queria, então isso quer dizer quente, vivaz, vivo, vibrante. Quando a pessoa deixa de fazer uma mitzvah ativa, que por exemplo, estudar a Torá, então ele vai para o inferno de gelo, porque o gelo é frio, krirut. Ele está frio para o assunto de divindade, para o assunto da mitzvah. Ele tem a preguiça, é comparado com o gelo. As pessoas quando pecam de todos os tipos, passam tempo num, tempo no outro, tem até um ano para pagar tudo. Em prestações, um instantinho só. Então tudo, como a gente falou antes, Deus limpa, não vou falar castiga, Deus limpa de acordo com o que a pessoa fez. Então se a pessoa nunca foi atrás de fazer uma mitzvah ativa, de gelo, frieza, não, ele pecava, comia do sol que não podia, com calor, queria pecar, vai no de fogo, que é menos mal, porque o ser humano ele foi criado para ser vibrante. Então se ele pecou vibrando, pelo menos condiz mais com o ser humano. O homem não é um bicho preguiça. Então o que acontece agora? Vamos juntar tudo. Se uma pessoa, ele pode estudar muita Torá e ele não estuda, ele se ocupa com coisas vãs, então ele vai pagar no inferno de gelo, por último, porque ele foi frio com a mitzvah dele. Vai pagar com o cafaquel jogado porque ele se ocupou com coisas vãs. Ele vai passar por esses dois. Pode falar, Rebshol. Quando endurecer o coração para dar tzedakah para pobre, isso é gelo. É gelo. É o próprio gelo. Esse Coração de gelo. A definição, né? Mas agora tem uma pergunta, essa é mais complicada. Não, quando você está na Torá que você não pode endurecer o coração, né? O tema é esse, né? Você não pode, você vê a pessoa precisando e você recusa ajuda, você endurece o seu coração. Isso é frieza, isso é frieza. Então, é o... Né? Mas a pergunta, desculpa, é mais complicada agora. A tribo que estudava e a tribo que trabalhava, como funciona nesse caso? Deixa-me chamar. Primeiro que a tribo que estudava também trabalhava um pouco, a tribo que trabalhava também estudava um pouco, porque isso é a obrigação de cada um. Mesmo um homem de negócios que sustenta uma yeshiva, ele deve se ocupar em estudar um pouco também. Mas aí eles são os dois fazendo Leshem Shamayim. Se você pega da tribo que trabalhava para botar para estudar, tá errado, porque ele não está usando o dom dele, e vice-versa. O que estuda não é para... eu não lembro onde está escrito que é um pecado alguém que trabalha com diamantes fabricar pães. Peraí, pão é uma coisa digna, comida. Não, se o teu dom é diamante, ele não vai te meter a fazer pão. Mas de novo, o que a pessoa faz não importa, se ele é o maior sábio, o maior advogado, o Gari, se ele faz isso, Leshem Shamayim, em nome dos céus, está no caminho certo. Mas daí ele não está estudando. Ele não tá à toa. Ele não está à toa. Fecharam o olho e doutorado. Você não pode sentar dois. Você tem o Maimônides. O Maimônides, ele era médico. Ele podia passar o dia estudando Torá? Podia. Mas ele tinha uma ocupação também, Leshem Shamayim. Inclusive, aguardem semana que vem. Aqui vai ser provavelmente bem polêmico. Leiam o resto do capítulo depois. Cheguem com as perguntas prontas, porque eu sei que se uma vez a gente comentou no Shabbat de manhã sobre isso, já esquentou, imagina o time. Dá uma lida na continuação.